E aí, galera, eu me chamo Beatriz, eu sou do PIBID e nesse vídeo a gente vai resolver a questão 8 da prova da UBA de 2015. E aqui, né, a partir dessa questão, vou começar as questões de astronáutica, ou seja, a questão 8, 9 e 10 não vão ser mais de astronomia, e sim de astronáutica, tá bom? Essa questão, ela é bem extensa, mas com calma a gente consegue entender direitinho. Então vamos começar. O enunciado diz assim: foguetes são utilizados para levar cargas ou pessoas ao espaço. Por simplicidade, trataremos apenas do envio de cargas ao espaço e representaremos o foguete como sendo composto de três partes: a coifa, empenas e motor foguete. A coifa ela é representada por um triângulo escuro, sendo utilizada para proteger a carga durante o voo ascendente na atmosfera terrestre. As empenas, localizadas na parte inferior do foguete, são pequenas asas utilizadas para dar estabilidade ao foguete durante o voo. No entanto, mais de 80% da massa de um foguete é propelente, que é o combustível e oxidante. Em geral, o propelente é distribuído em um ou mais motores, pelas razões que serão explicadas a seguir. Há mais de um século, o russo Constante, e com esse sobrenome estranho que eu não vou falar porque eu não sei como, ele demonstrou que o ganho da velocidade obtida pela queima do propelente de cada motor de um foguete é dada pela famosa equação conhecida como a equação do foguete, que é dada aqui ao lado, que é essa equação aqui, onde o ln é a função logaritmo neperiano ou logaritmo natural, cujos valores são dados na tabela ao lado para diferentes valores de MI e MF. MI vai ser a massa inicial do foguete e MF é a massa final, ok? Aí ele fala aqui, por exemplo, para MI e MF, essa razão, tem a razão entre elas. Quando esse valor for 9, o logaritmo natural de 9 vai ser 2,2. Tá? Esse aqui é só um exemplo. E aqui está uma tabela de valores. Se a razão entre as massas for de 5, então o logaritmo disso vai ser 1,3. Esse é só para a gente ter uma ideia de como funciona o logaritmo natural. Tá bom? Vamos continuar aqui então. A constante que aparece na equação do foguete varia com o tipo de propelente utilizado e com o desempenho do motor. Para simplificar, utilizaremos a constante igual a 3 metros por segundo. 3.000 metros por segundo. Sendo que MI, como eu já havia falado, MI é a massa inicial do foguete e MF é a sua massa final. E essa massa final ela é obtida subtraindo-se a massa de propelente da massa inicial do foguete, tá bom? Vale registrar que a equação do foguete não considera as perdas gravitacionais e aerodinâmicas, que são da ordem de 25%. Então a pergunta diz o seguinte: um foguete com um único motor possui uma massa inicial igual a 120 mil kg, sendo 100 mil kg de propelente. Usando a equação daquele russo lá e a tabela dada, calcule a velocidade que o foguete transfere a carga útil. Ok, quer saber a velocidade do foguete? Apenas isso. Então a gente vai usar a equação do russo lá, né? Que diz que a velocidade é dada pela constante e o logaritmo a constante vezes o logaritmo da massa inicial dividido pela massa final. A massa final a gente calcula ela pegando a massa inicial, né, que é como aqui fala é de 120 mil quilogramas, e subtraindo pela massa do propelente. Então, fazendo essa conta aqui, 120 mil menos 100 mil vai dar 20 mil. Então, fazendo essa divisão, vai ficar desse jeito, vai ficar só o logaritmo natural de 6. Fazendo o logaritmo natural de 6, vai resultar em 1,8.
E aí, só fazendo essa multiplicação, a gente vai ter então que a velocidade do foguete para transportar a velocidade que ele transfere essa carga que está aí dentro é de 5.400 metros por segundo, ok? Então, a questão continua. Ela diz: o ganho de velocidade obtida no item anterior é aplicado tanto à carga útil, ou seja, a carga que está sendo transportada dentro do foguete, ela possui uma carga de 500 kg de massa, quanto o tanque de pré-polente, quando ele está vazio, ok? Que pelos valores apresentados possui uma massa de 19.500 kg. Em função disso, o engenheiro propõe dividir a massa de pré-polente desse foguete em 2 motores. Aí a gente vai analisar essas imagens aqui. Aqui está a proposta inicial, né? Onde tem o pré-polente aqui no foguete todo, digamos assim. Na alternativa 1, o pré-polente é dividido igualmente em 2 motores. Aí aqui está a alternativa 1, né? Que aqui em cada estágio, em cada motor, tá dividido igualmente o pré-polente, tá bom? Aí ele continua falando que na alternativa 2, o primeiro estágio carrega 80.000 kg de propelente, que é esse daqui, ó. E o segundo é de 20.000 kg, que é essa parte aqui de cima. Aplicando-se a equação daquele russo lá, para o voo de cada um dos estágios e somando os resultados, é possível calcular a velocidade final transferida à carga útil. Ou seja, usando aquela equação, a gente vai conseguir calcular qual a velocidade final de cada foguete, de cada proposta, tá bom? Cada alternativa. Aí, em amarelo está marcado aqui, a massa da estrutura do primeiro estágio é descartada antes de iniciar o segundo estágio. Aí aqui na tabela a gente tem os dados, né? E aqui a gente pode analisar já as velocidades, né? A velocidade final de cada foguete. E aqui o foguete da alternativa 1, a gente pode perceber que a velocidade dele é menor. E aqui na alternativa 2, a velocidade é maior. Mas vamos continuar aqui a questão para ver então o que ela vai pedir para a gente fazer. Então, a questão 8b diz assim: a massa de propelente da estrutura e da carga útil são as mesmas nas 3 opções avaliadas. Copie seu resultado da pergunta 8A para a célula em branco da tabela ao lado. Foi aquele primeiro valor lá que a gente descobriu, que era a velocidade da proposta inicial, digamos assim, do foguete, né? Aí ele fala: faça um X na linha tracejada debaixo da alternativa que indica, em sua opinião, a melhor opção em termos de ganho de velocidade da carga útil. Bom, analisando aqui o resultado das velocidades, a gente percebe que a alternativa 2 teve uma velocidade maior, né? Ou seja, foi mais rápido, né? Então, a gente vai marcar aqui o X na alternativa 2. Mas por quê? Para responder isso, a gente já aproveita e responde a questão C, que pede para justificar a resposta da questão anterior. E a justificativa vamos pensar aqui, no foguete da alternativa 2, vocês lembram que no primeiro estágio tinha 80 mil quilogramas e no segundo tinha 20.000 quilogramas? E lá no finalzinho da questão, ela também falava que o primeiro estágio era descartado, né, antes de começar o segundo estágio. Então, o que acontece? A velocidade da alternativa 2 ficou mais rápido porque o primeiro estágio ele foi descartado. E com isso, quando o segundo estágio ele acelera, ele tem uma massa menor, o que permite que ele atinja uma velocidade final maior. Então é por isso, tá bom? Então essa foi a questão 8 e muito obrigada.